para quem está assistindo essa videoaula, esse treinamento começa agora. Vamos aqui ao nosso menu do dia. Hoje nós vamos falar sobre SQL Injection básico, ok? O SQL Injection básico, nós vamos entender dele aí o conceito, vamos entender aí as strings, vamos falar sobre dorks, tá? Que nós utilizamos aí em outra aula. Nós vamos utilizar esse cara mais na prática, ok? Vou passar aí para vocês alguns exemplos de dorks, alguns exemplos de strings, tá? E depois nós vamos para o SQL intermediário. Lembrando que no próximo curso, que é o nível 2, aí nós fazemos o SQL Injection avançado, que é o processo manual. Nada de ferramentazinha não, vamos fazer na mão, ok? Então a diferença entre SQL Injection e Blind SQL, coletar bancos de dados, ok? Tabelas e colunas, coletando senhas e coletar informações sobre o servidor. Então, para entender um pouco mais esse processo, eu vou passar para vocês um pouco sobre SQL Injection básico, que é, obviamente, o básico para se realizar um determinado ataque, tá? Então, nós vamos linkar dois conhecimentos, um pouco de linguagem e um pouco do tal do Google Dork, que nós aprendemos aí naquela aula de Google Hacking. Bom, então, como diz o texto aqui, ó, a injeção de SQL, mais conhecida através do termo americano SQL Injection, é um tipo de ameaça de segurança que se aproveita de falhas de sistemas que interagem com bases de dados via SQL. Então, observem aqui meu mouse. Temos esse cara aqui, ok? Que é o atacante. Esse cara aqui vai se conectar nesse servidor. Muitas pessoas ou muitos programadores chamam esse cara de front-end, que é o cara que fica na linha de frente ali com os usuários. Dentre os usuários também o atacante. E atrás dele, que também nós chamamos de back-end, temos aí um banco de dados. Em alguns casos, o banco de dados está junto do servidor de front-end, ou seja, num servidor só nós temos ali o Apache ou o servidor web e o banco de dados no mesmo servidor. Para isso, a segurança tem que ser redobrada, ok? Bom, também nós temos a seguinte situação. Esse cara aqui faz uma requisição para a página vai buscar determinada informação no banco de dados e devolve para o atacante. Um erro de SQL Injection acontece quando o atacante faz uma requisição ao site, essa requisição vai buscar informações que o servidor não deveria passar, ele vai no banco e passa informações a mais. Isso daí é pura e única falta de responsabilidade do programador. Pode ser falta de responsabilidade? Não. Na verdade, esta falha é 100% responsabilidade do programador. Então, o programador talvez ele não conheça de segurança e deixou essa falha acontecer, ou ele entregou um produto às pressas, ou algo aconteceu. Mas isso é um erro de programação, ok? E aí temos o básico do básico. Eu vou mostrar para vocês aqui um pequeno código, tá? Um pequeno código que vai varrer ali, vai buscar no banco de dados determinado usuário. Então perceba aqui, ó, ele vai fazer no banco de dados, ele vai selecionar tudo que estiver na tabela usuários, ok? Que possua o login igual a isso daqui, é uma variável que vem da página. Pode ser admin, pode ser Alan, pode ser security, pode ser teste, pode ser o que for. Então, ele vai buscar aqui nessa variável de todos os usuários, ele vai buscar essa variável no banco de dados e verificar se a senha também é compatível. Ou seja, se o usuário e a senha forem iguais ao que ele encontrar daquela busca inteira do banco que ele fizer, da tabela usuários, então está tudo certo, ok? Então nesse caso aqui,
é um processo padrão, ok? Ele vai até o banco de dados, ele fala, ó, filhão, me dá a lista aí de todos os usuários e todas as senhas que você tem na tabela usuários. Ele vai lá dar a lista, aí você pega com aquilo que você recebeu do atacante e compara. Puta, é igual? Esse não, esse não, esse não, esse não, esse não, esse é. Então, beleza, seu acesso foi aprovado, ok? Então, basicamente é isso que ele faz. Se você quer sacanear um servidor, você simplesmente coloca, em vez de você preencher o usuário como admin ou algo parecido, você coloca um apóstrofe. Simples apóstrofe. Ou algumas pessoas chamam de aspas simples, tá? Não é apóstolos, não. É apóstrofe, ok? Então, nós temos aqui, ó, seleciona tudo que for da tabela usuários, que contenha o login igual, aí com o apóstrofe aqui ele se perde, porque ele fala que seja igual a nada, ok? Por quê? Porque aqui está em branco. Em algumas linguagens de programação, esse cara aqui pode ser entendido como um comentário, só que ele vai dar pau, do mesmo jeito. Então ele fica, esse cara aqui, perdido, então tudo isso daqui fica perdido. Consequentemente, ele vai começar a lhe trazer uma tela de erro. Ou, se a página for um pouco mais esperta, ele vai dizer que o usuário é inválido. Se for uma página mais burrinha, ele vai te dar um erro de SQL. Ok? Só que olha a sacanagem. Se você, então, colocar esse código aqui, o que acontece? Se você colocar esse código aqui, então ele vai dizer o seguinte, ó, select asterisco from usuários where, quando o login for igual a nada, ou seja, quando não tiver informação alguma, ou quando 1 for igual a 1. Obviamente, 1 é igual a 1. E o traço, na linguagem de programação, em algumas linguagens, inclusive do MySQL, o traço é entendido como ignore tudo que vier depois disso, porque eu vou fazer apenas um comentário. Resumidamente, o que acontece? O fato de você colocar esse código aqui, você está fazendo uma injeção de SQL e em alguns casos ele vai se conectar a um determinado usuário. Só que aí tem um porém. Isso nem sempre vai funcionar, tá? De cada 20 que você faz, pelo menos um você encontra, tá? E então o que acontece? Nesse caso aqui é erro de programação. Só que aí tem um porém. Quando esse cara se logar, perceba que ele vai se logar sim, só que ele não vai fazer, ele não definiu qual é o usuário que ele vai se logar. O que será que pode acontecer? Qual será o usuário que vai aceitar isso daí? Ou com qual usuário ele vai se logar? Automaticamente, quando ele faz esse processo, o que ele vai fazer? Ele vai se logar com o primeiro usuário cadastrado. A maioria das vezes, o primeiro usuário cadastrado é o administrador. E isso é legal. Ok? O primeiro usuário. Às vezes, o primeiro usuário não é o administrador, é um usuário qualquer. Ok? Então, às vezes, é uma técnica de hardening. A pessoa criar um usuário com ID menor e esse usuário não ter privilégio de nada. Isso seria legal. Ok? Então ele vai pegar o usuário com o menor ID. Na maioria das vezes, se o cara cometer um erro a esse ponto, obviamente o primeiro usuário ele vai manter ali como administrador. Ok? Bom, então na teoria, esta é a técnica que faz com que você consiga efetuar algumas invasões utilizando SQL Injection básico. Nós temos aqui um exemplo, tá? Um pouco até que bacana para se utilizar com uma DORC, ok? Então, ó, você pegar uma DORC como essa, perceba que, como nós vimos aí em outra videoaula, ele vai buscar a página de administrador e vai buscar um index.asp. Então, vamos buscar aqui no Google, fazer essa varredura aqui, ó. Então, ó, cursos ADM index.asp.
Perceba que aqui tem uma tela de usuário e login. Só que aí tem um porém. É importante você ter um pequeno conhecimento sobre as linguagens, tá? A diferença entre elas. No ASP, não se usa aquela DORC que nós demonstramos, que é OR 1 igual a 1 traço, ok? Geralmente esse cara aqui vai utilizar MS SQL, ou até mesmo em um caso muito ridículo, o cara vai utilizar um Access, tá? Então, para que ele seja melhor entendido, existe uma outra string que você pode utilizar, que é essa daqui, ok? Então, para quem usa MS SQL, esse cara aqui é mais útil. Se você copiar e colar, aqui a senha nunca pode estar vazio, tá? Você pode preencher com alguma coisa. De preferência, eu costumo preencher com o mesmo código que eu enviei. Olha que beleza, ó. No primeiro site que nós testamos, olha aqui, ó, área do administrador. Bem-vindo, Wanderson. O primeiro site que nós testamos já tem aqui uma vulnerabilidade. Eu não vou alterar, não vou mexer no site do cara, mas perceba que o site do cara possui uma vulnerabilidade grotesca, ok? Bom, então peço encarecidamente que vocês jamais ataquem o site, só usem isso daí para conhecimento. Vamos testar mais um outro aqui, ó. Pede login. Opa. Ó, esse daqui já é mais espertinho, ó. Dados inválidos. Você pode utilizar diversas outras maneiras para fazer isso, mas no nosso caso não vale a pena ficar perdendo muito tempo com isso. Vamos testar mais um aqui, ó. Esse daqui está mais esperto, olha lá, ó. Painel administrativo. Mesma coisa, ok? Em alguns casos, se você vai fazer um pen test e nesse pen test você de fato vai se aprofundar, recomendo vocês sempre olharem o código-fonte, tentar entender para onde que esse código está jogando. Ó, ele está jogando para um login.asp, ok? Tem que verificar se não há nenhuma se ele não faz essa validação via JavaScript. Tem várias maneiras aí de você investir nisso, mas isso daí é tema para um novo curso. Então, olha que beleza esse painel administrativo. Não é possível que seja um painel aberto. Bom, tá dando um erro até o site. Tem alguns sites que são tão lixos. Bom, esse daqui nós já testamos. Ó, vamos testar mais um. Ó, isso daqui tem cara de JavaScript, ó. Tá vendo que a mensagem te redireciona para uma página, depois ela volta e ela se perde aqui? Então, ó, pode ser que ele faça autenticação no JavaScript. Aqui é só para setar o focus. Vou buscar aqui por... ele vai para uma página chamada verifica.asp. Se você acessar aqui, por exemplo, verifica.asp, ele dá erro de acesso negado. O que você pode fazer em alguns casos é o seguinte: desabilitar o JavaScript. Vamos só para brincar, tá? Aqui, ó, JavaScript enable, não está mais enable. Você vem aqui e dá um enter. Não, realmente ele não faz autenticação utilizando o JavaScript, ó. Ele utiliza de fato um banco de dados. Show de bola. Ok? Então,
passou no nosso teste de qualidade básico. Então, temos aqui diversos sites ao qual nós podemos fazer aí esse teste. No caso, eu estou utilizando o ASP, posso sim fazer, olha esse site que tosco, podemos sim mudar esse cara aqui para PHP, ó, index.php, ok? E aí, o nosso, aqui não é, aqui é. Então, ó, aqui nós temos que mudar, ó, or 1 igual a 1 traço. Entrar no sistema. Esse daqui está espertinho. Difícil, você vai achar mais falhas em páginas que tem ASP do que páginas que possuam PHP. A forma de tratar são diferentes. Então, olha aqui, ó. Usuário sem inválido, que beleza, ó. Só que aqui ele dá um erro, ó. Que beleza. Isso daqui já é uma falha de segurança. Mais para frente vocês vão entender o porquê. Dados incorretos, está vendo como é mais difícil? Assim como também é mais difícil encontrar em .NET. Ocorreu um erro. Esses erros são muito feios, né? Às vezes esses erros trazem informações que não deveriam. E assim vai. Depois pegue um tempo para você ficar treinando, obviamente sem sacanear ninguém. Nossa, isso não deve ser uma página comercial. Ninguém deve fazer páginas assim. Olha, esse funcionou. Usuários, Júlio, César, esses caras têm que apanhar, porque isso não deve ser uma página. Isso não deve ser uma página correta para se trabalhar. Mas também não vamos sacanear, uma porque esse caso aqui a página já se auto-sacaneia, né? Olha que beleza! Bom, então uma página, vamos ver, fiquei curioso em saber como é o design dessa página. Olha que design bonito. Que design bonito, gente. O cara põe um link para o painel de controle no index da página. Então, ó, desenvolvido por A3 Internet. O que muitas pessoas fazem? Ele pega nesse site A3 Internet, que também deve ser um site muito bonito. Ó, é de fato um site muito bonito. E aí você pega os clientes, ok? E a partir daí, você, ó, a partir de R$500 uma página dessa, ok? Uma página dessa por R$500, caso vocês precisem. E é isso aí. Então essa página também já tem uma falha de segurança. E por aí vai. Vocês podem ver que não é muito difícil encontrar páginas com falha de segurança. Quando você encontrar uma mensagem assim, ó, vai atrás para ver se realmente não é autenticação por JavaScript, tá? Igual nós fizemos ali agora há pouco. Ok? Bom, aqui. Bom, então eu passo para vocês aqui uma dork. Aqui eu passo uma lista de dorks que você pode utilizar, tá? Essas daqui não são todas, são algumas, tá? Tem admin, a maioria é em ASP, tá? Mas você pode testar em PHP, isso vai da sua imaginação. Algumas strings que você pode utilizar. Essas strings vão funcionar bem, a maioria delas em PHP,
Mas essas que possuem aspas duplas vão funcionar melhor em ASP, ok? Mas é natural se um dia você encontrar uma que funcione nos dois. Isso pode acontecer, ok? Então, eu passo aí também algumas variações de strings para vocês ficarem antenados e brincarem aí um pouco com esses sistemas, ok? Mas, mais uma vez, eu reitero, não sacaneiem página nenhuma, ok? Bom, então voltando aqui um SQL Injection versus Blind, como nós vimos na explicação anterior, o cara vem até aqui, faz uma determinada requisição para o front-end, ao qual retorna para ele todas as informações. Só que aí vem uma seguinte pergunta: qual é a diferença entre SQL Injection e o Blind SQL? Bom, então vamos lá. O SQL Injection, o que você faz? Você chega a um determinado servidor, através de um comando no determinado servidor, você chega para ele e fala: eu quero a lista de todos os seus usuários. Ele vai lá e passa para você. Simples assim, ok? Por quê? Porque não existe um filtro no sistema para barrar esse tipo de solicitação. O cara faz a solicitação, a página, através de uma falha, né, ele explora uma falha e a página fornece todas as informações para ele, ok? Então, esse daí é o SQL Injection, é o mais bacana de se trabalhar. O Blind SQL é, de fato, quando você não tem informação sobre o ambiente. Na verdade, eu posso resumir isso da seguinte situação: quando você faz uma pergunta a uma determinada página e ela só te responde com sim e não, ok? Positivo e negativo. Então, como que você consegue essa informação? Você pode chegar para o seu navegador e falar para o navegador o seguinte, né, o banco de dados começa com a letra A, ele diz não. Com a B, não. Com a C, sim. Opa, então já sei qual é a primeira. A segunda letra do banco de dados começa com a A, não. Com a B, não. Com a C, não. Com a D, sim. Aí o cara já tem a segunda letra. Para ele determinar quantos caracteres tem, ele pergunta: ele é maior do que X caracteres? Não. Maior do que Y? Não. É maior ou igual a X? Sim. Então, ele vai lá e tem aí quantos caracteres tem. Então, ele vai fazendo esse ataque, é quase que uma força bruta, tá? Através do Blind SQL, é um ataque até mesmo com ferramenta, ele chega a ser um pouco mais lento, tá? Porque ele tem que ficar fazendo essa varredura, ele vai descobrindo as informações que estão no banco de dados, ok? Isso daí é quando o cara ele desenvolve em uma linguagem e ele tem até que um conhecimento parcial e ele faz a proteção dele, mas essa proteção não é o suficiente, ok? A partir daí ele chega na situação de utilizar o blind. Então, passando um pouco mais para o nível intermediário, nós temos aí o tal do SQL Map, que é uma ferramenta conhecidíssima para quem trabalha com segurança da informação. Para testar o nosso SQL Map, eu tenho aqui o Mano Kali, ok? Eu vou testar esta página que eu vou abrir aqui. É uma página já desenvolvida para ter falhas. http://teste. Não, é teste PHP, né? .vulweb.com. Então perceba, é uma paginazinha, ela já é tosca por padrão, tá? Ela foi desenvolvida para ser tosca. Ok? E eu tenho vários links aqui, certo? Mas eu tenho aqui a opção de acessar o meu ambiente, ok? Aqui ele já diz, ó, quando você for se logar, utilizar teste, tá?
a opção de inscrição foi desabilitada. Então, se você coloca teste, você já tem esses acessos. Mas eu não gostaria, vamos supor que eu não tenho essa informação, eu quero conquistar isso, eu quero saber qual é o usuário e qual é a senha. Então perceba que eu tenho aqui uma lista de itens. Então eu abro um determinado item, aqui ele mostra aqui, ó, artistas, ok? E ele mostra a categoria, o ID, que é o ID igual a 1, ok? Se eu vier até aqui e colocar um apóstrofe no final para tentar simular um erro e dou Enter, então eu tenho aqui um erro de SQL Injection. Olha que sacanagem, você pode pegar isso daqui, copiar e no Google jogar isso daqui e no site.gov.br, por exemplo. Então você vai encontrar páginas nacionais ou governamentais que provavelmente possuam essa falha de SQL Injection e pode sim facilmente ser invadidos, ok? Então é legal, é um trabalho bacana de um bom pentester ir lá e comunicar a essas empresas que eles possuem uma vulnerabilidade, ok? Bom, estou me perdendo no mouse, olha que desgraça. Aqui. Bom, então vamos lá. Então a partir desse momento eu tenho uma falha de SQL Injection. Então o que eu posso fazer? Posso explorar essa vulnerabilidade. Então a partir deste momento eu vou começar a explorar isso. Deixa eu aumentar a fonte. Para ficar bom para todos. Pronto, acho que agora dá para enxergar. Bom, então eu vou fazer o seguinte, vou utilizar a ferramenta SQL Map, ok? O "-u" para definir aí a URL, e aqui eu vou jogar qual é a URL que eu quero fazer o ataque. Não se preocupe em colocar aqui com todas essas strings, ok? Se eu simplesmente fazer isso, eu só vou verificar se há vulnerabilidade ou não. Não vou fazer mais nada. O que eu posso fazer? Eu posso já ir direto aos bancos de dados. Então eu digito aqui, ó, "-dbs". Tem um S aqui que vazou do outro lado, ó. Mas é "-dbs". Ok? Bom, então a partir do momento que eu faço isso, ele vai levar um certo tempo, mas ele vai verificar se há vulnerabilidades ou não. Aqui ele diz que o back-end, conforme nós havíamos comentado, que seria o banco de dados, ele diz que esse cara aí é um MySQL, mas ele vai tentar aí fazer os ataques em cima do MySQL. Se você quer testar aí outros bancos de dados, mas no nosso caso, se você parar para analisar, aqui ele já diz, ó, MySQL. Então, para economizar tempo, você pode pular os testes em outros bancos de dados. É só dar Enter porque o Y está maiúsculo. Bom, o que ele faz? Existe uma opção aqui chamada de Level 1 e Risk 1. O que acontece? Quando você faz esse tipo de ataque, a gente chama isso daí de ataque barulhento. Ou seja, quando você utiliza esse tipo de ataque, ele vai ser um ataque muito barulhento. Resumidamente, ele vai chamar muita atenção. Ele vai, no log de acesso, ele vai ser algo estrondoso. E isso é um grande problema. Quando você coloca no nível 1 e o risco igual a 1, então você faz menos barulho.
ele vai de 1 a 5. Se você coloca level 5 e risco 5, então ele vai fazer um barulho gigante, ok? Num curso mais para frente, em outro curso, nós vamos mostrar isso daí, como que o log verifica esse tipo de situação, tá? Então eu vou manter com 1 mesmo, que é o menos barulhento possível. Bom, então olha que bacana, essa mensagem aqui é o que faz lacrimejar meus olhos. Ele diz que ó, o parâmetro get artista está vulnerável. Você quer continuar testando outros? O N aqui está maiúsculo, eu vou dizer que não. Se esse está vulnerável, vai esse cara aqui mesmo. Se você for fazer um pen test em um cliente, então eu recomendo que você teste outros, tá? Então ele diz, ó, existem dois bancos de dados aqui, o Information Schema e o AcuArt, tá? No curso de análise de segurança nível 2, eu explico melhor o que é esse Information Schema e como nós podemos utilizá-lo para obter informações preciosas. Neste caso, nós temos aqui o AcuArt, ok? Então, o que nós faremos? Eu já tenho qual é o banco de dados, então eu já venho aqui, deleto o "-dbs", vou colocar aqui um D maiúsculo e vou escrever o nome do banco de dados. AcuArt, ok? Perceba que o A está do outro lado, eu vou dar um espaço lá. Pronto. "-d AcuArt. Agora o que me interessa? Eu já tenho o banco de dados. O próximo passo é ir atrás das tabelas. E ele vai fazer o mesmo processo, só que dessa vez mais rapidamente, porque ele já tem aí um histórico, tá? Então ele diz o seguinte, ó, no banco de dados AcuArt eu tenho 8 tabelas: artistas, cartões, categoria, feature, guest book, pictures, products e users. Obviamente, qual é a tabela que eu vou querer? Eu vou querer pictures. Lógico que não. Vou querer a tabela users. Então, perceba, a partir do momento que eu descubro qual é, eu apago o "-", coloco ele, a primeira letra em maiúscula. Então eu já tenho aqui o database, tenho aqui o table, e agora o que eu vou querer? O que me interessa? Agora eu quero as colunas. Ok? Então eu quero as colunas. Vamos ver que colunas que ele me traz. Eu tenho aqui endereço, cartão, né, o tal do cartão de crédito, e-mail, nome, senha, telefone e username. Aí sim. Ó, agora eu já tenho as colunas, então eu venho aqui e ponho um C maiúsculo. Ok? E aí o que eu vou querer? Eu vou querer o nome, vou querer o e-mail, vou querer o cartão de crédito, vou querer a senha. Nome, e-mail, cartão de crédito e a senha. Ok? Depois eu venho aqui, dou um "-", e aí o que eu faço? Eu agora, a partir de agora, eu quero baixar essas informações. Eu já tenho tudo. Já busquei as colunas que eu quero, as tabelas que eu quero, o banco de dados que eu quero. Então agora eu venho aqui e dou um dump. Ok? A partir daí, o que ele vai fazer? Ele vai trazer todas essas informações para mim. Ok? Então perceba, o número de cartão de crédito, obviamente é fake, tá? Senha, teste, nome, John Smith, e-mail. Esse é o e-mail. Faltou um dado aqui, ó. Eu posso voltar no comando anterior. Faltou uma informação importante, que deveria vir antes da senha, que é o uname, que é o tal do username. Só que
Olha que beleza, ó, o username teste senha teste, justamente o que nós queríamos. Então, ó, vou me logar como teste, password, teste. Observem uma coisa. John Smith é o nome do cara. Aqui no banco de dados ele diz que o nome do cara é John Smith. Percebam o que o SQL Map pode te complicar na hora de fazer uma tentativa de intrusão. Olha aqui que eu vou fazer. Eu venho até aqui e altero para Alan Sanches. Salvei. Vou fazer uma nova busca. Perceba, John Smith ainda, não apareceu Alan Sanches. Olha aqui, ó. E no site, se eu atualizar, deixa eu ver. Olha lá, aqui é Alan Sanches. Ok? O que aconteceu é que esse cara aqui está em cache. Então, ó, vou dar um update. Ele geralmente já gravou no banco, mas para agilizar o seu processo, o SQL Map ele usa cache para que você consiga fazer buscas rapidinhas. Olha lá. Para você matar isso, aqui na frente você põe --flush session. Ou seja, você vai limpar o cache. Ele vai demorar mais, mas ele vai trazer as informações atualizadas. Ok? Vou confirmar tudo novamente, conforme eu havia feito na primeira tela. Vamos lá. Tá vendo como ele demora bem mais? Então ele diz que está vulnerável. Mesma coisa. Está buscando todos os dados, tudo de novo. E agora sim, ó. Nome Alan Sanches, pass e o name. Então, às vezes, você pode fazer uma varredura num site hoje, tentar fazer isso amanhã ou depois, e você buscar sempre os mesmos resultados, e isso não mudar. Então, tomem cuidado com essas pegadinhas do Nmap, tá? Agora, mais uma vez, se eu alterar aqui para um cara chamado Linus Torvalds, um carinha qualquer aí, que ninguém conhece, fizeram a mesma coisa, só que sem o Flush Session, ele vai trazer o Alan Sanches. Ok? Então, quando você tiver dúvida sobre o SQL Map, você simplesmente digita SQL Map --help e ele vai te dar aí todas essas informações. O que esse curso aborda é o básico do SQL Injection. No próximo curso, que é o do nível 2, então nós pegamos aí bem mais pesado. Mas, antes de finalizar esse treinamento, perceba que você tem mais opções. Por exemplo, eu tenho essa falha aqui, mas eu quero saber quem é o meu banco de dados. Quer ver uma página legal para treinar isso? Espero que vocês também não sacaneiem. Laboratório Hacker. SQL Injection. Olha aqui, ó, é uma página, tá? Desenvolvida pela eSecurity justamente para treinar conhecimento. Perceba aqui, ó. Uma coisa que eu disse para vocês e que eu preciso reiterar é o seguinte, ó. Quando você coloca um apóstrofe aqui e dá Enter, ele dá aquele erro de SQL, ok? Mas lembre-se, nem sempre, quando ele não apresenta o erro, não significa que está seguro, tá? Quando ele não apresenta o erro, pode ser que o Apache, o Apache barrou a opção de apresentação de erros, mas a falha pode existir, tá? Então, ó, eu tenho essa página com vulnerabilidade aqui, só que eu vou apresentar para vocês um problema. Eu vou fazer a exploração dela.
e vou buscar os DBs. Olha que legal. Olha quantos DBs ele traz. Quantos bancos de dados tem lá. Então perceba, eu pego algumas vulnerabilidades de outras páginas em Joomla, no WASP, tá? Ó, WASP. Alguns de pentests, pego também da Polícia Civil, pego páginas que possuem vulnerabilidades e trago para o laboratório. Só que aí tem uma pergunta, eu tenho 16 bancos de dados aqui. Qual é o banco de dados desta página? O SQL Map nos fornece isso. Então o que você faz? Você, em vez de buscar aqui ou também buscando os DBs, você pode vir aqui e digitar current DB. E ele vai trazer qual é o banco de dados corrente. Aí ele diz o seguinte, ó, dos 16, o banco de dados corrente é o security, VUL. Ok? Olha outra informação que você pode pegar também. Se o usuário, ele é o DBA. Olha que beleza. Usuário é DBA? Sim, usuário é DBA. Ou seja, se o usuário é DBA, então você pode inserir conteúdo. O que também é explicado nos cursos mais avançados da análise de segurança. Então você pode inserir conteúdo, você pode injetar comandos, você pode fazer miséria. Tá? Fora isso, eu vou pegar aqui um banco de dados que tenha os dados, deixa eu pegar aqui, menos DBs, que tenha senhas criptografadas, vamos ver. Eu acho que esse de Joomla. Então vou vem até aqui, -d Joomla, e vou buscar as tabelas. Olha que beleza, eu tenho aqui esse cara aqui, ó, uma tabela chamada XJXQR_users, ok? Então, o que eu faço? Venho aqui, -t, esse cara, e agora as colunas. Aí eu tenho e-mail, ID, name, então eu vou pegar aqui só o username e password, tá? Olha que diferença. Eu tenho aqui -c, username e password, --dump. Olha que beleza. O que acontece? A senha desse cara, ele é criptografada, ok? Então nós vamos ter uma aula aí depois para quebrar isso daí. Na verdade, eu usei uma expressão errada. Não é, isso daqui não é criptografia. Isso é hash. Tá? Então, o que acontece? Existem ferramentas que quebram. Quando ele utiliza uma hash específica, uma hash padrão, você pode simplesmente pedir para o Nmap quebrar. Tá? É que aqui no Joomla ele não quebra esse tipo de hash. E eu acho que eu não tenho aqui um banco de dados com hash. Deixa eu ver. Não, só se eu tiver no WordPress. Vamos testar no WordPress. Eu acho pouco provável. Então, ó, users, WP users, T, WP users, colunas. Então eu vou pegar aqui o login e o user pass, user underline login e user underline pass. Ó, agora sim, ó, ele diz o seguinte, ó, esse cara ele está baseado aqui em hashes, tá?
o user pass, ele está armazenado em hashes, ok? Se você quer, ele vai te perguntar se você vai querer quebrar esse cara ou não, ok? Ele pergunta também se eu quero, nesse caso aqui, jogar esse cara num processo temporário para que eu utilize outras ferramentas para quebrar. Eu vou dizer que não. Eu vou dizer também que eu quero que ele, o SQLMap, quebre esse cara utilizando uma base de dicionários que possui já dentro do próprio SQLMap. Eu digo que sim. Ok? Então ele vai utilizar esse dicionário aqui, ó. Caso você já tenha algum dicionário com um monte de palavras, vamos dar uma olhada aqui que é esse dicionário. Olha o que é isso. É um monte de palavras ao qual ele vai ficar testando todas aquelas hashes, tá? Bom, se você der um ls aqui, você vai ver que tem mais dicionários, ó. Esse daqui que ele está utilizando é o Smell, que é esse cara aqui. Existem outras muito maiores. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Smell tem praticamente aí 24K. Tem o WordList, que tem um número muito maior, ok? Mas no nosso caso, como nós não temos tempo hábil, eu vou setar aqui a opção número 1, que é o dicionário padrão, e ele vai tentar quebrar esse cara. Ok? Tá vendo que ele fica aqui, ó, tentando quebrar. E ele acaba fazendo um processo bem rápido para tentar quebrar. Então ele vai pegar todos os usuários e vai tentar quebrar todos de uma só vez. Ok? Dizem que alguns dizem que o SQLMap foi inventado pelo capeta, justamente pela infinidade de coisas que ele faz. Esse daí é o SQLMap e isso daí é um conhecimento de SQL Injection mediano, tá? Existem muitas coisas que o SQLMap faz, muitas e muitas coisas, ok? Ó, aqui, ó, ele não quebrou. Tá vendo? Com aquela... É que também a word list que nós usamos é bem tosquinha, né? Mas ele não quebrou. Tá? Existem centenas de coisas que o SQLMap faz. E pior, existem coisas que dá para se fazer na mão. Ok? Quando você utiliza técnicas mais manuais, então você tem mais assertividade. E você é menos... detectado quando você faz um ataque na mão, ok? Bom, então aqui eu passo para vocês, né, o que é o SQLMap. Você pode instalar o SQLMap, ele é uma ferramenta desenvolvida em Python. Então você pode utilizar ele no Windows, se você quiser, no Linux e assim por diante, tá? Então eu mostro para vocês aqui algumas opções, tá? Isso está na apostila de vocês. Tables, colunas, dump, certo? Foi só uma passada de olho em cima desse cara. Tem uma opção aqui que é o search, que eu não mostrei, mas que ele é interessante. Ó. Ele vai, é básico, né? Ele vai diretamente numa tabela que tenha pass, ao qual ele vai atrás de senhas. Ok? Bom, então, para quem está assistindo essa videoaula, esse treinamento encerra-se agora.